Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre um leilão que pode surgir aí pelo Renato, né? Será que o Renato segue no Grêmio? O Renato tá fazendo algumas exigências, nas últimas horas surgiram inclusive entrevistas do próprio Gerson Ludenburg, que é um empresário que representa o Renato, que é o conhecido como Gauchinho, e o Gauchinho costuma dizer o seguinte, bom, primeiro tem que ter o desejo do Renato e o Renato sentar com o presidente. A partir do momento em que eles definiram, sim, é o desejo do presidente que o Renato siga, sim, é o desejo do Renato seguir no Grêmio, aí entra em cena o empresário para tratar dos valores, premiações e mais. Surgiu nas últimas horas também, em cima de todas as entrevistas e tudo que aconteceu, daquilo que é dito pela imprensa mineira, que dá conta de que o Atlético vem muito forte para contratar o Renato, porque lá em Belo Horizonte se tem certeza de que o Jorge Sampaoli vai aceitar o convite do futebol europeu e vai trabalhar na França no Olympique de Marselha, principalmente cresceu a chance do Olympique de Marselha a partir do momento em que, de novo, o Atlético Mineiro não ganhou pelo Campeonato Brasileiro e agora está definitivamente fora da disputa do título. Só que isso me causa uma outra preocupação. Pode ter um certo leilão pelo Renato? Porque se surgiu a informação de que o Renato vai fazer exigências e investimentos maiores no Grêmio, eu quero falar também dos nomes que estão surgindo como possíveis substitutos. Porque convenhamos, né? O Campeonato Brasileiro ele termina dia 25 para o Grêmio. Só que daí o Grêmio tem disputa ainda de duas partidas de finais da Copa do Brasil. Uma no dia 28, a outra no dia 7 de março. E aí o Renato vai fazer um adendo, um acordo especial com o Grêmio, porque precisa passar pela CBF, precisa ser publicado no boletim informativo diário o bid da CBF para que o Renato possa estar em campo, como se fosse um jogador. O técnico também é tratado assim, o vínculo. Peraí, a gente tem que falar disso. Tá, e se o Renato resolver não ficar? Quem é que vai ser o técnico do Grêmio? E aí tem nomes que estão surgindo com um pouco mais de força e que são nomes também do agrado do presidente Romildo. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link da OneXBet, que é o maior site de apostas do planeta. Ou seja, você fica combinando aí, conversando, zoando o pessoal no grupo de WhatsApp, transforma esse teu palpite em dinheiro fazendo uma aposta no OneXBet. Só que daí eu vou te dar uma outra barbada. Como eu tenho uma parceria no canal aqui com a OneXBet, naturalmente eu tenho um código promocional, BAGÉ. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, clica no link, entra no site, faz o teu cadastro e usa o aplicativo, usa o código promocional Bagé. Por quê? Porque daí toda a tua aposta é dobrada. Apostou R$ 50, ganha 100. Apostou R$ 100, ganha 200. Não perde. Vai aqui no primeiro comentário fixado e clica no link. Vamos falar então do Renato, tá? As últimas horas muito movimentadas a partir da informação que vem já desde sexta-feira, né, com um pouco mais de força do interesse do Atlético Mineiro, que é o novo rico do futebol brasileiro, que está fazendo pesados investimentos. E aí a gente lembra de algumas colocações do Renato, inclusive nas entrevistas coletivas, quando o Renato várias vezes disse assim, me dá os 200 milhões que foram investidos no Flamengo ou no Atlético Mineiro para vocês verem. Pois o Atlético agora quer dar esses 200 milhões para o Renato. E o Jorge Sampaoli, que tem vínculo de 2 anos com o Galo, está vencendo o primeiro ano, mas automaticamente, pelo que a gente tem de informação, o desejo do Olympique de Marselha é tipo assim, não interessa, vai pagar o que tiver que pagar, que seja integral ou não, parcelado ou à vista para o Atlético Mineiro para liberar o Jorge Sampaoli, que já deixou muito claro que está descontente, embora ele tenha recebido muitos e muitos investimentos. Por exemplo, o Atlético Mineiro acabou de contratar o Hulk, né, com o jogador que veio aí para ganhar 40 milhões em 2 anos. Então dinheiro não é problema para o Atlético. E se o Renato reclamou tantas vezes das entrevistas coletivas sobre investimentos, e pelo que a gente tem de informação das últimas horas, pessoas próximas ao Renato já deixaram muito claro isso, que o Renato, para permanecer do Grêmio, ele vai exigir um investimento maior, como se não tivesse sido feito já grandes investimentos. Se a gente pegar recentemente, houve alguns investimentos que não deram certo. Né? O Grêmio pagou muito caro para ter o André e paga até hoje pelo acordo e não deu certo. O Grêmio pagou muito caro para ter o Diego Tardelli e não deu certo. O Grêmio pagou muito caro para ter o Thiago Neves e não deu certo. E por aí afora, a gente poderia falar sobre vários outros. Porque daqui a pouco a gente pega 3, 4 jogadores que estão no banco de reservas. Vou dar o exemplo do Everton Cardoso, que ganha R$ 500 mil e é reserva do Grêmio e quando entra não resolve problema nenhum do Grêmio. E não joga mais que os garotos, por exemplo, da base. Então esse investimento, beleza, eu entendo que o Renato exija isso, só que de que maneira que vai ser feito esse investimento? Contratando esses jogadores, por exemplo, que eu acabei de citar? Né, o investimento tem que ser uma coisa um pouco mais centrada. Eu estou sinceramente pensando que vai surgir um leilão e isso não seja vontade do Renato. Não estou dizendo que seja vontade do Renato. Só que se o Renato faz um determinado tipo de exigência para o presidente Romildo, vamos parar com aquele negócio que o presidente diz sempre, ou que o próprio Renato disse em alguma coletiva.
Eu sento lá com o presidente, é um papo de 3, no máximo 5 minutos e a gente resolve tudo. Não é o que está aparecendo. Eu não acredito que essa conversa vai se resolver em 5 minutos. E eu digo leilão, porque se o Renato quer um investimento e o Atlético Mineiro sabe que para tirar o Renato vai ter que oferecer muito mais, está aberto um leilão sem dúvida nenhuma. Bom, nomes prováveis para substituir o Renato, a gente tem que falar disso sim. Porque peraí, aí o Grêmio vai ser pego de surpresa, vai correr para onde? Temos que falar disso sim. Se fala no Thiago Nunes, tá? O Thiago Nunes primeiro já é mais barato que o Renato. Porque o Renato ganha em torno de 1 milhão no Grêmio, o Thiago Nunes, toda a comissão técnica, com o preparador de goleiros, com a preparação física, com o auxiliar técnico, custa 850 mil. Esse era o custo do Corinthians. O Thiago Neves é um técnico que usa muito categoria de base e, pelo que eu sei, e todos vocês sabem, o presidente Romildo tem apreço por categoria de base, mas eu já ouvi falar muito bem do presidente Romildo avaliando o Thiago Nunes. A gente sabe que o Roger Machado continua sem trabalhar por opção dele. A ideia inicial do Roger é que antes que tivesse toda a população imunizada, com liberação e a gente livre da pandemia, ele não gostaria de voltar naturalmente a trabalhar, mas a gente sabe que o Grêmio pode ter um peso diferente em tudo aquilo que o Roger fez antes mesmo da chegada do Renato. A transição sai do Filipão para o Roger, do Roger para o Renato. E o Cuca? Mas o Cuca, eu vou dizer para vocês assim, o nome dele sim, ele é discutido internamente, porque o Grêmio, de maneira geral, ficou muito impressionado com o poder que o Santos teve, de mesmo com recursos humanos e de dinheiro menores e inferiores aos do Grêmio, o Cuca acabou em 2 jogos passando o carro no Grêmio, empatando um, goleando o outro na Vila Belmiro e eliminando de uma maneira vergonhosa o Grêmio da Libertadores da América. E isso impactou muito internamente no Grêmio. Agora, senhores, eu fico com o pé atrás com o Cuca. Se eu tivesse que escolher entre Cuca, Roger e Thiago Nunes, Roger, sem dúvida nenhuma. Entre Cuca e Thiago Nunes sem dúvida nenhuma. Só o Cuca, tomara que essa opção não seja, porque por mais que ele seja um técnico campeão brasileiro, um técnico campeão de Libertadores com o Atlético Mineiro, não é o cara que me agrada para comando do Grêmio, mas vamos aguardar. Mas a gente não pode ficar quieto nisso. Nós temos que ter uma solução. Vai ter leilão para o Renato que decida se quer ficar ou não. Se ele quisesse ficar, ele já teria dito, vou ficar. Então, quando o Renato começa a colocar algum tipo de exigência, na minha interpretação, é porque realmente ele não quer ficar no Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.